Dirijo uma empresa chamada Movimenta Projetos em Educação, em parceria com a minha sócia, Ana Cláudia, que está sentadinha ali atrás. E o nosso foco de atuação é a formação de professores, formação continuada de professores em redes públicas. E eu vim hoje compartilhar com vocês um projeto de formação que a gente tem na rede de São Caetano do Sul, município aqui de São Paulo. A gente está na rede de São Caetano há 7 anos, nós somos uma empresa e o serviço é terceirizado. Um serviço de formação lá em São Caetano. Uma caracterização rápida do município, né? O município tem uma população de aproximadamente 145 mil habitantes. O IDH de 2000, 0,929. Por esse IDH, São Caetano estava posicionado como o maior IDH do Brasil. O orçamento da prefeitura é de aproximadamente 700 milhões anual e cerca de 34% dessa verba é investida em educação. A rede é composta de 40 escolas de educação infantil e 16 escolas de ensino fundamental, com 2 escolas de ensino médio. A municipalização em São Caetano das escolas de ensino fundamental foi tardia. Então, São Caetano ficou durante grande tempo investindo nas suas escolas de educação infantil e, a partir de 2004, a rede de ensino fundamental começou a crescer. Até 1998, a gente tinha uma escola de ensino fundamental e, a cada ano, uma nova escola foi sendo construída, até a rede completar 5 escolas de ensino fundamental, todas construídas, do chão. E, em 97, as 10 escolas que pertenciam ao Estado foram municipalizadas, de 1ª à 4ª série. Então, hoje a gente tem lá em São Caetano, pertencentes ao Estado, ainda as escolas de 5ª e 8ª. Esse deve ser uma segunda etapa do processo de municipalização. Então, desde 2007, a gente assumiu para o município essas 10 escolas, com todas as suas demandas e, enfim, com o esforço de integrá-las à rede e fazer com que elas alcançassem os resultados de qualidade que a gente já vinha observando. O que a gente entende como diferenciais desse programa de formação no município de São Caetano? Em primeiro lugar, a continuidade. São Caetano investe na formação há 10 anos, ininterruptamente. Então, nos primeiros anos, essa formação era feita também de forma terceirizada, pelo Centro de Estudos da Escola da Vila, uma escola aqui de São Paulo, pioneira na divulgação das pesquisas didáticas e do ensino construtivista. E a partir do ano de 2003, nós assumimos a formação e temos estado lá desde então. Mas a gente se entende autor do processo porque as nossas equipes eram participantes das equipes iniciais, então não houve ruptura nessa passagem de gestão. A formação ela teve continuidade através das gestões políticas. Essa é uma outra coisa que a gente observa que impacta na qualidade, porque programas públicos geralmente não, mas podem ser interrompidos na passagem de uma gestão para outra. Isso não aconteceu em São Caetano, também por uma força que o projeto foi ganhando dentro da rede, pelo reconhecimento que seus próprios atores tinham com relação a como aquele projeto representava não só qualidade na educação, mas suporte, apoio para o professor. Então, a permanência do projeto tem mais relação com os resultados do que com qualquer outra coisa que vocês possam pensar. São 6 mil horas de formação anual nos últimos 3 anos. É uma carga horária de formação muito alta, vocês devem saber, né, com relação ao que as redes costumam investir. E essa quantidade de horas, ela é reveladora do peso que a formação dos professores tem no município, do valor que é dado para a formação. E a São Caetano tem hoje 100% de autoria na produção de material didático e formativo. Não trabalha com nenhum sistema apostilado, nenhum sistema de ensino. Todo o material que os professores têm em sala de aula são materiais de autoria dos próprios professores ou de autoria do programa de formação. Também sempre em parceria com os professores. Claro, os professores têm o apoio do livro didático, sim. Eles escolhem o livro didático está lá como suporte para as ações, mas existe muito mais material à disposição do professor do que o livro didático. E qual é a vantagem? A vantagem é que é um material absolutamente personalizado.
ao público as necessidades da rede, e como o professor é coautor, ele vai ganhando a familiaridade que a Viviane dizia que era preciso que o professor tivesse com os materiais. Então, ele vai se apropriando da proposta e o material é fruto do desenvolvimento da formação. Nós temos 58 escolas, mais de 1.500 educadores envolvidos na formação e temos uma participação muito grande dos educadores no programa. Então, 100% dos coordenadores e diretores participam das ações formativas, a gente tem esse controle através de listas de presença. Então, os coordenadores, por exemplo, são acompanhados semanalmente. Tanto os coordenadores de ensino fundamental, nas escolas de educação infantil, a gente não tem coordenadores pedagógicos. O diretor assume as duas funções. Mas eles se reúnem, coordenadores pedagógicos de Fundamental 1 e de Fundamental 2, se reúnem semanalmente e têm acompanhamento das nossas equipes. Nossa equipe é formada de mais ou menos 40 educadores, que se espalham pela rede para acompanhar os educadores nos mais diferentes níveis. E os diretores também, sempre que são convocados a participar e têm ações especialmente desenvolvidas para eles, participam e com essa frequência que está sendo mostrada aqui para vocês. Nos encontros presenciais feitos com os professores, mais para frente um pouquinho eu vou dizer para vocês que modalidades são essas, a gente tem mais ou menos 80% de frequência. E essa frequência é por adesão voluntária. O professor participa não no seu horário de trabalho, ele é convocado extra período, geralmente no período da noite ou aos sábados, e a gente tem essa presença. O professor recebe sim um incentivo, que é a pontuação. Então, existe um programa de evolução funcional. Então, participando dos programas de formação, ele pontua, e essa pontuação se reverte num acréscimo salarial para ele ao longo da carreira. Então, existe este benefício. Mas a nossa experiência mostra, lá em São Caetano e também em outros projetos que a gente tem, que essa adesão, ela não é responsável, essa pontuação não é responsável pela participação do professor. Se ele vai no curso de formação e ele não identifica que aquilo traz algum benefício para ele, ele para de ir. Ele para de ir no mesmo momento, mesmo que ele pontue para isso. As salas sempre lotadas, também, do nosso ponto de vista, tem a ver com o foco da formação. O nosso foco de formação é a tematização da prática do professor. Então, são 2 pontos. O primeiro é que não são cursos que a gente dá em São Caetano. Não é uma equipe que é contratada pela prefeitura e que vai lá dar um curso, diz várias coisas e se retira. E os professores ficam lá com todos os problemas e todas as dúvidas. É formação continuada. Então, a gente vai e fica. E diz coisas para o professor e pega na mão dele e caminha junto na resolução dos problemas que vão acontecendo. Então, esse é um diferencial que talvez possa também ser responsável por essa frequência. Os professores entendem o programa de formação como parceiro. E, por isso, abrem as portas da sua sala de aula com muita boa vontade, com muita disponibilidade para o programa de formação. Porque a gente está lá dentro da sala de aula, atuando junto com o professor, filmando a atuação do professor, trazendo esses filmes para assistir junto com os professores em encontros coletivos e debatendo coletivamente sobre as experiências da sala de aula, elaborando material que responde às dificuldades que o professor tem em sala, sejam elas de que natureza for, e assim contribuindo para diminuir a questão da formação inicial do professor, que a gente sabe, já foi dito aqui, por muitas vozes, que é um problema muito grande. O professor chega na escola da sua formação inicial, sim, sem saber atuar, e ele encontra em São Caetano parceiros que podem ajudá-lo no seu percurso de aprendizagem. 95% de entrega de registros reflexivos no ensino fundamental 1. Essa é uma prática que a gente tem tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, que é colocar o professor para escrever, para refletir sobre a sua prática. A gente acha insubstituível essa estratégia formativa, porque pensando, registrando, você organiza o seu conhecimento. E essas são modalidades de ação à distância, onde o professor não precisa estar presente, mas a participação dele também é muito grande. A gente recebe, os professores, por exemplo, de toda a rede elaboram portfólios sobre o trabalho. Os portfólios, por exemplo, na educação infantil, é o acompanhamento da vida do aluno na educação infantil, com todos os seus avanços, com impressões com impressões do professor sobre esse avanço,
são atividades que o aluno vai fazendo, são fotos da sala de aula, e esses portfólios são feitos para cada aluno da educação infantil e acompanhados pelo projeto de formação. E no ensino fundamental também. Os professores fazem projetos, e os projetos são documentados através do portfólio, e esses portfólios vão para as equipes de formação, que analisam, tabulam, devolvem para o professor um registro escrito que se relaciona com aquela produção dele, e a gente tem grande participação dos professores nessa estratégia. Essa participação dos professores acontece porque eles valorizam, sim, a formação, mas também porque a cultura da formação foi se estabelecendo na rede. Ir aos programas de formação, fazer um trabalho de qualidade, prestar contas do trabalho, passa a ser um pré-requisito para você estar lá. E as pessoas procuram, e os professores procuram no concurso São Caetano porque sabem que vão ter esse acompanhamento, porque sabem que vão ter essa formação. 83% das crianças... Resultados que nós temos, que são resultados colhidos por processos de avaliação que a gente faz com os próprios alunos. Então, desde a implementação do programa do ensino fundamental, desde que a gente começou a acompanhar o ensino fundamental, a gente passou a a desenvolver instrumentos de controle do resultado dos alunos e estabelecer metas para os professores, metas conjuntas com os professores. Então, a gente tem um programa de formação, no início de cada semestre, a gente reúne todos os professores e compartilha com eles as metas que a rede tem para aquele semestre. E essas metas viram metas comuns e que são buscadas por todos, e nosso papel é auxiliar o professor a buscar as metas. Então, não é assim, vocês têm essa meta, virem-se para alcançá-la. Não, nós temos essa meta e nós estamos aqui com todo o apoio, com toda a estrutura para que vocês possam fazer e vocês possam alcançar. Esses dados são dados de 2008. Nós tínhamos em 2008, no mês de outubro, 83% das crianças no primeiro ano, são crianças de 5 a 6 anos, já alfabetizadas. Esse número passou para 94% no final do ano. As crianças de primeiro ano não só se alfabetizam ao final do ano, como são já produtoras de texto. Então, não são crianças que só escrevem palavras, não, são crianças que produzem textos e textos bastante extensos. Claro, com uma série de problemas de ortografia, uma série de problemas discursivos, mas isso é fruto da frequência com que essas crianças são convidadas a fazer isso em sala de aula. Menos de 2% de crianças não alfabetizadas na terceiras e quartas séries ao final de 2008. Esse é um dado que a gente comemora muito, porque quando a gente assumiu as 10 escolas do Estado, o número de crianças não alfabetizadas na quarta série era muito grande. Em 2 anos a gente conseguiu reverter esse quadro com ações específicas de alfabetização. E todas que vocês podem imaginar, intensivo para os professores alfabetizadores, um professor auxiliar nos primeiros anos, grupos de reforço e todos os professores envolvidos em formação continuada semanalmente, prestando resultados semanalmente, e as equipes de formação colhendo resultados e avaliando os professores a cada semana. Cada semana não, a cada mês. Melhora de 60% na competência escritora de alunos de terceiras e quartas séries, do início de 2008 até outubro do mesmo ano. Então, as nossas crianças da rede, nessa situação que eu estou contando para vocês, chegaram com um nível de produção de texto e também em matemática, na resolução de problemas, muito aquém do que a gente já tinha na rede e do que a gente esperava. Então, também, nesses 2 anos, a gente conseguiu reverter e foi produzindo essa transformação na qualidade dos textos dos alunos a partir de critérios muito objetivos. Então, a gente quer melhorar a pontuação, a gente quer melhorar a paragrafação, e aí compartilha com os professores, e a partir dessas metas, instrumentaliza através de material e vai acompanhando os resultados. Mecanismos de controle que nós temos. Programas de formação diferentes para diferentes segmentos. Então, nós temos programas de formação lá em São Caetano para professores, desde professores que atuam com os bebês, um projeto que a gente chama de projeto berçários, onde a gente entra em sala de aula e atua junto com os professores.
como o projeto para a educação infantil, crianças de 0 a 3, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. No ensino médio nós não atuamos. Investimento no protagonismo de diretores e coordenadores como formadores de suas equipes. Então, os coordenadores e diretores são nossos parceiros e também são formados para serem formadores das suas equipes, reprodutores. Tematização da prática local. Essa talvez seja a maior diferença que eu já comentei com vocês anteriormente. Investimento na estratégia de registro reflexivo com devolutivas personalizadas através dos portfólios, também já comentei. Formação global do educador, com atenção especial às ações não centradas exclusivamente na didática. Então, a gente faz esses grupos de tematização onde os professores se reúnem, a gente entra em sala, organiza filme em vídeo, tematiza junto com os professores, mas também tem muitas outras ações. A gente produz oficinas, por exemplo, que são para os professores se desenvolverem como pessoa. Oficina de teatro, oficina de cinema, oficina de fotografia, para ampliar o repertório cultural e, portanto, ele poder ser um melhor professor, se ele não teve essa formação. Nós organizamos congressos, onde o professor apresenta seu trabalho internamente, um para os outros, para redes convidadas. A gente inscreve os professores para apresentarem trabalhos em seminários, em congressos, organiza interlocução com a academia, então traz acadêmicos não para vir da palestra, mas para comentar o trabalho do professor, o material personalizado e eu tenho que ir encerrando a minha apresentação, eu vou terminar por falar sobre o estabelecimento de metas compartilhadas. Essa é, talvez, o diferencial que a gente conseguiu lá em São Caetano e que resultou na qualidade do trabalho que a gente encontra, que é estabelecer metas e ter controle dessas metas, até para a gente andar em consonância com as avaliações que são propostas nos diferentes âmbitos, federal, municipal. Então, a gente estabelece metas que estão em consonância com o que é cobrado, o que é esperado, o que é medido por essas avaliações e apoia o professor nesse caminho. Enfim, teria mais algumas coisas para falar, mas eu vou encerrando por conta do nosso tempo. Tá? Obrigada.